Pronto. Bom, boa noite. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Renato Lisboa. Eu sou o editor, né, da editora Lisboa, proprietário, e eu que sou responsável por vocês estarem nesse processo de escrita. Há 2 anos atrás, eu resolvi migrar, das editoras pelas quais eu participava. Hoje eu tenho 15 livros de coautoria publicados, tenho 3 livros solos publicados. A maioria deles foi por outras editoras, e justamente em função disso que eu resolvi criar a minha editora. Por quê? O mercado editorial brasileiro, ele é um mercado diferente do americano e diferente do europeu, porque em sua maioria, com muitas raras exceções, as editoras elas querem fazer os livros e elas não desenvolvem eventos, não ajudam depois que o livro está publicado na venda dos livros. A gente tem uma proposta diferente. Vocês vão ver ao longo do processo, dos lançamentos e depois dos lançamentos, que a gente vai é, produzindo uma série de eventos justamente para que a gente possa colocar o livro em evidência. Junto do livro em evidência, a gente consiga colocar também os coautores em evidência. A Edila, que é a nossa coordenadora desse livro, ela já coordenou um livro com a gente, o livro Neuroliderança. A Maia, que acabou de entrar aí, ela é coautora, né, desse livro lá do Neuroliderança. E naquele livro nós fizemos já o congresso do livro, nós já levamos o livro para uma Bienal, a Bienal de Taboão da Serra. Então, a gente vai levar o livro para a Feira de Ouro Preto. O livro ele é vendido em algumas livrarias, em Belo Horizonte na Livraria Psique, na Livraria Leitura, em São Paulo na Livraria Drummond, e no Rio de Janeiro na Livraria da Travessa. Então, a gente tem algumas parcerias pontuais também, onde a gente investe justamente na venda desse livro. E, claro, toda ideia, todo evento, né, que porventura tenha a oportunidade da gente poder estar colocando o livro, a gente sempre avalia e em conjunto aí com os coautores. Então, vocês vão ver durante esse processo, né, da construção do livro, dos lançamentos do livro, da distribuição dos livros, que o nosso trabalho é um pouco diferenciado em relação àquilo que o mercado brasileiro oferece. Mas esse é um momento para depois a gente poder aprofundar mais, detalhar mais, mas eu gosto de começar falando sobre isso, justamente para dizer para vocês que vocês estão com alguém que conhece muito esse processo de escrita. Porque um dia eu fui escrever pela primeira vez, eu tinha várias crenças na época, na realidade, em função dessas crenças, eu adiei muitos anos a publicação dos meus textos, porque primeiro eu achava que ninguém queria ler meus textos, iriam ler os meus textos. Eu achava que eu não era bom o suficiente para entregar um conteúdo que tivesse algum valor no mercado. Mas eu amava ler livros, sou um leitor voraz, e eu amo, né, escrever e compartilhar histórias. Então eu vivia um conflito. Até que eu encontrei uma vez uma pessoa que me convidou para participar de um livro de coautoria, assim como a Edna convidou vocês. E aí eu virei, já tinha me sabotado várias vezes, né, na escrita de livros, havia começado a escrever e parava pela metade, até deletava os arquivos depois, porque, não vou escrever isso mais não, deixa para lá, ninguém vai ler mesmo. E aí essa pessoa me convidou, para me escrever, o primeiro livro foi na área de análise comportamental, e aí eu aceitei o desafio de escrever um capítulo. Na época, o espaço que a editora proporcionava era um espaço de 10.000 caracteres, e aí eu achei, poxa, 10.000 caracteres, um capítulo só, o investimento também era um investimento baixinho. Falei, vamos lá, né? Vamos ver de qual que é e como que isso vai acontecer. E aí, a partir da escrita desse capítulo, aí eu virei um escritor voraz. Comecei a aceitar vários outros capítulos.
próprios livros, né, acabaram impulsionando a minha carreira na área do desenvolvimento humano. Esse momento da minha vida ocasionou com a minha transição de carreira. Eu era advogado e fui para a área do desenvolvimento humano, para a neuropsicanálise. E aí acabou que a escrita, a produção dos livros, os lançamentos e a própria autoridade construída com a publicação dos livros acabaram impulsionando muito minha carreira, me tornando conhecido, trazendo aí vários leitores, criando comunidades ali realmente de pessoas que liam os meus textos. E aí eu fui quebrando aos poucos aquelas crenças, né, que eu carregava e que me fazia me sabotar, por muito tempo. E aí cheguei aonde eu estou hoje, não só com 15 livros de coautoria publicados, 3 livros solos publicados, mas proprietário de uma editora, justamente para dar essa oportunidade para outras pessoas que às vezes também sonham, querem escrever, mas não sabem como. Em alguns momentos é, não tem também a oportunidade, e a gente oferece, através dos livros de coautoria, essa oportunidade. Bom, então, já iniciando, propriamente dito, na nossa mentoria, que na realidade é mais um bate-papo, né? A gente põe aquele nome bonito, mentoria, escrita, e pessoas que às vezes vão carregando crenças, né? Acham assim, vamos ensinar a escrever. A gente não vai ensinar ninguém a escrever. Vocês já sabem escrever, vocês já sabem as histórias que vocês querem contar. A Edila, inclusive, eu gosto da Edila quando ela coordena livros, porque ela convida as pessoas, ela já sabe o que que ela quer que aquela pessoa escreva. Ela já sabe o porquê que ela está convidando aquela pessoa e por que o capítulo daquela pessoa é importante para estar dentro do livro. Então é bom que ela traz, né, essa paz para a gente do direcionamento. Primeiro, dos capítulos não se repetirem, e segundo, do livro, ele na realidade ser uma costura, das pessoas lerem o primeiro capítulo, está falando de um tema, vai ler o segundo, não vai fugir muito daquele tema, é como se fosse um livro único. Ela constrói, né, os livros de coautoria, ela tem essa sabedoria, isso é muito. Eu acho isso incrível na Edila, né? Então, bom, como que vocês vão escrever o capítulo? Primeira coisa, a história é a história de vocês. A história ela está dentro de vocês, está na mente de vocês, está na essência de vocês. Então, não queiram pegar um modelo pronto, ou um padrãozinho, ou pegar um outro livro de coautoria para ver como é que é e querer copiar, porque você vai estar atraindo você mesmo. Você vai estar atraindo a sua história, vai estar atraindo a sua essência e aquilo que você quer contar. Então, não faça isso. O livro de coautoria, aquele capítulo, aquele espaço reservado é para você. Então, é para a sua história. Para a forma que você vai contar aquela história. Então, é, não crie na mente que exista um padrão. Não, não existe um padrão. É claro que nós compartilhamos com todo mundo lá algumas regrinhas, justamente para uniformizar o livro, mas são regrinhas de uniformização, não são regrinhas de escrita, não são regrinhas de história, da história, do contexto que você vai colocar lá. Então, aquela regrinha está falando lá que você vai poder escrever no máximo até 15 mil caracteres. Então, obedecendo o espaço de 15 mil caracteres, a forma como você vai colocar lá, ela é uma forma livre. É uma forma que você não tem que copiar de um outro ou achar que existe um jeito certo de escrever. Você não tem que se preocupar com a revisão ortográfica, você não tem que se preocupar com erros, às vezes, gramaticais, você não tem que se preocupar com erros de concordância. É claro que seu capítulo ele tem que ter uma lógica, né? Na hora que a pessoa começar a ler o seu capítulo, ali na introdução, a introdução, você pode, às vezes, criar ali uma curiosidade na mente da pessoa, para ela poder ficar até o final. Então, vou dar um exemplo bobo aqui. Vamos imaginar que você vai falar com a pessoa como ela
juntar 1 milhão em 5 anos. Então, ali no início da escrita de vocês, você vai colocar, olha, essa história conta um exemplo e uma experiência vivida por mim que aprendi como transformar uma conta zerada em uma conta de 1 milhão em 5 anos. Então, nas próximas linhas, você vai descobrir essa fórmula que eu tenho para trazer para vocês e que foi uma experiência que eu vivi e que eu vivencio no meu dia a dia. Então, por exemplo, na hora que a pessoa ela lê essa linha, esse parágrafo, o que que ela vai ter com ela? Poxa, eu tenho que continuar lendo esse texto, porque ela vai estar me ensinando ali uma coisa que, pô, interesse de todo mundo, né? Pô, como é que eu vou ficar milionário, né? Como que eu, de uma conta zerada, eu vou chegar a 1 milhão, de reais, né? Então, você criou um atrativo para que a pessoa ela possa ficar e ler o seu texto até o final. Então, é interessante, assim, na introdução, você sempre colocar esse atrativo, né? Mas como que você vai começar a escrever o seu capítulo? Muitas das vezes, as pessoas trazem aquele ensinamento lá da época, do colegial, quando a professora ia ensinar a escrever redação, aí ela falava, gente, olha, redação, você começa pela introdução, aí depois você põe um capítulo, 2 capítulos ali de introdução, aí você depois vai e coloca mais 2 parágrafos ali de desenvolvimento, e aí depois você vem com o fechamento da redação, com um parágrafo final ali fechando a sua redação. Pronto, seu texto está pronto. Aí no final do texto é que você vai lá e põe o título do capítulo. Bom, essa regrinha funcionava lá na época do colegial. Era legal, até porque era uma zona de conforto ali do professor passar para os alunos. Hoje, você começa a escrita do seu capítulo da onde você se sentir mais confortável. Então, vamos imaginar que de repente surgiu um insight na sua mente, que é correlacionado à história, ao tema que você quer contar. Mas esse insight, ele foi um insight de fechamento, que você quer entregar de conclusão ali para o leitor. Então, você pode começar o seu texto pela conclusão, não tem problema nenhum. A preocupação de ter ali uma coerência lógica, o desencadeamento de ideias, você vai ver no final, na hora que você for fazer uma revisão ali do seu texto. Mas você não tem que trazer essa preocupação antes. Escrever um capítulo de um livro é como se fosse uma obra de arte. Você começa ali fazendo os contornos, começa ali fazendo as sombras e tal, depois no final que vai vir o acabamento. Então, não traga essa crença de que eu tenho que começar pela introdução, depois pelo desenvolvimento, e às vezes o processo criativo, ele não segue esse padrão. Então, você tem que colocar ali no papel, seguindo o processo criativo. Então, se de repente o insight que veio foi do desenvolvimento ali do tema, os exemplos, né, das histórias que você vai contar, as citações que você vai fazer, enfim. Então, você começa ali pelo desenvolvimento, não tem problema nenhum, né? Na hora que você vai entregar o capítulo lá para revisão, esse capítulo já vai estar pronto, vai estar com introdução, vai estar com desenvolvimento, vai estar com meio, e ninguém vai nem lembrar aonde você começou aquele texto, né? Porque muitas das vezes, dentro do processo criativo, a pessoa ela tenta seguir um padrão e aí ela trava ao querer seguir o padrão. Então, por isso que há muito tempo essa questão de começar pela introdução, desenvolvimento e conclusão já foi derrubada aí pelos cientistas aí da língua portuguesa. Bom, o título também ele pode vir a qualquer momento, né? Você talvez possa ter a inspiração do título em primeiro lugar e começar a escrever o capítulo já focado no título, o que que o título vai entregar ali de informação para o leitor. Ou às vezes o título pode vir no final, depois que você escreveu o capítulo todo ali, entre umas frases ali que você escreveu, você extraia o título ali do seu capítulo, tá bem? É algo que não tem problema nenhum, você pode fazer dessa forma. É,
E lembrando que nós temos, né, um processo de revisão, o nosso revisor, o Jorge, vai fazer a revisão de vocês, é um revisor experiente, já com anos aí dentro das redações de jornais, de sites, de blogs, conhecidos aí na área da internet, um cara super experiente, que ele vai pegar o seu texto ali, vai destrinchar o seu trecho, o seu texto ali em várias etapas, né, realmente corrigindo. Então você não precisa trazer essa pressão para você, essa pressão do perfeccionismo, do não ter erro, ou alguém, se eu entregar com algum erro, alguma coisa, vão debochar de mim, vão falar mal de mim, vão julgar às vezes o que eu escrevi. Não tem nada disso, fique em paz, fique tranquilo. O processo de revisão ele é extremamente sigiloso. Você vai entregar o seu capítulo no seu grupinho onde só está eu, você, a Edila, vamos estar colocando o revisor na semana que vem no seu grupinho. E aí, na hora que ele receber o seu capítulo, ele vai fazer a revisão do seu capítulo e só você vai receber o feedback da revisão dele. E aí, daquela revisão que ele fizer, tem coisa que você às vezes pode defender a sua ideia. Às vezes, é, igual, por exemplo, tem gente que gosta de fazer uma, gosta de colocar uma palavra em língua estrangeira, e aí coloca essa palavra em língua estrangeira entre aspas. Tem outras pessoas que gostam de colocar a palavra em itálico, para gerar ali a diferença de que você está fazendo ali uma menção a uma palavra que não é da língua portuguesa. Agora, então se coloca ou aspas ou ela em itálico, não coloca os dois. E às vezes, né, a pessoa aprendeu lá atrás que coloca aspas e vai em itálico, acaba criando uma redundância, de destaque ali naquela palavra. Foi algo que já foi abolido há um tempo, no mercado editorial. E aí, às vezes, a pessoa tem essa crença, carrega essa crença lá da época das aulas, né, de português, e aí vai debater ali com o escritor. Então, você pode fazer esse debate com o escritor, com o revisor. E aí ele vai explicar para você o porquê que ele, né, está sugerindo a mudança em função ali da situação, do momento atual, do acordo ortográfico ou das novas normas introduzidas aí, né, pela Academia Brasileira de Letras. E aí você faz a defesa de um lado, ele faz a defesa de outro, e chega-se ali a um acordo daquilo que fica mais aprazível ali para o leitor que vai pegar o seu texto para ler. Bom, é, outra coisa que é muito importante você colocar ali no seu texto, porque o seu texto é uma construção privativa sua, você vai ali criar a sua obra de arte textual, né? Mas às vezes você, para poder incrementar o seu texto, ou até mesmo para mostrar ali um valor no seu texto, agregar um pouco mais de riqueza no seu texto, às vezes você vai querer fazer alguma citação, não é? E aí, as citações de livros de coautoria, a gente faz ela um pouco diferente dos livros acadêmicos. Então, às vezes, quem está acostumado a escrever artigo científico ou escrever livros técnicos, ele tem ali um rigor de citação maior, que você, né, vai praticamente descrever ali toda a citação entre parênteses. A gente segue as normas da BNT, mas aquela citação mais simples, né? Que você abre aspas, coloca lá, né, o nome do autor que você está citando e o ano ali da obra dele. Você já citou, no final do seu capítulo é que você vai colocar a citação completa, né? Olha, é, eu fiz uso ali da referência bibliográfica do livro do autor tal, da editora tal, publicado no ano tal, na cidade tal, aí você faz toda aquela referência bibliográfica igual a BNT faz. Mas lá em cima, na hora que você citar uma frase, é uma frase de um poeta, é a frase de um cantor, você extraiu um trecho de uma música, ou você trouxe algo, né, publicado em outro livro, você vai citar ali
entre parênteses, com o nome e o ano ali da publicação, que lá na referência bibliográfica, a pessoa que estiver lendo o seu texto, ela vai ver que aquela citação, ela é daquele livro lá, então é uma coisa mais simples. É, bom, a escolha do tema é algo que depois eu quero, né, que vocês façam com a Edila, ter uma conversa com ela, provavelmente ela já teve essa conversa com vocês, principalmente quando convidou vocês, né? É, ela já deve ter falado, eu quero que você escreva nessa linha, desse modo e tal, para poder completar aquele tema. Então, a questão do tema é algo que você e Edila, vocês resolvem, e aí você escreve ali o tema na hora da construção do seu capítulo. Outra coisa que é importante você observar é o seguinte: muita gente pergunta, Renato, eu posso colocar imagem, figura, tabela, ou eu quero ilustrar aquilo que eu estou falando? Poder pode, né? Não tem problema nenhum. Só que é importante vocês lembrarem que na aquisição do projeto vocês aqui adquiriram um espaço de até 15 mil caracteres. Então, aquela foto, aquela tabela, aquela ilustração que você vai colocar é uma ilustração que tem que caber dentro do espaço de 15 mil caracteres. Então, consequentemente, colocando uma imagem, uma foto, uma tabela que vai ocupar um espaço, vai reduzir em quê? Vai reduzir em texto. Geralmente, cada imagem que se coloca reduz em média aí 3 mil caracteres. Então, dependendo se a pessoa às vezes colocar uma imagem, ela ainda vai escrever 12 mil caracteres, está legal, vai ficar um texto grande, bonito e vai estar ilustrado. Mas se às vezes a pessoa quer colocar duas, três, quatro imagens, aí o texto já vai ficando muito pequeno. Talvez não compense ficar colocando tanta imagem assim, porque é, a pessoa vai perder em espaço de texto, porque o espaço ele não muda, né? 15 mil caracteres, ou texto ou imagem, o espaço ele é o mesmo. Bom, deixa eu ver mais algumas coisas. Muitas das vezes as pessoas elas têm dúvidas se vão escrever na primeira pessoa ou na terceira pessoa, né? A gente aqui deixa livre a maneira como a pessoa quer escrever. O que a gente orienta às vezes é o seguinte: se você vai falar de algo pessoal seu, uma história que você viveu, uma experiência sua, ainda que, né, você vai relatar algo profissional, você escreve ali na primeira pessoa. Mas quando você for tratar de coisas mais genéricas, tratar de coisas que não façam referência apenas a você, aí você faz na terceira pessoa, não tem problema. E, inclusive, fica até bonito o texto quando você, de repente, faz essa miscigenação de primeira e terceira pessoa. Que o leitor ele acaba entendendo, poxa, ele foi para a primeira pessoa ali na hora que ele está falando de coisa dele, mas na hora que ele estava falando de coisa mais geral, ele migrou para a terceira pessoa, mostra ali, né, um nível de sabedoria e de brincar com as palavras do autor. Mas posso escrever todo o texto em primeira pessoa? Pode, não tem problema nenhum. Às vezes, todo o texto você vai trazer experiências sua, vivências, coisas que dizem respeito a você, o seu método de trabalho. Então, você escrever tudo em primeira pessoa também não tem problema. E pode escrever em terceira pessoa o texto todo também, também pode escrever, não tem problema. Lembrando que a preocupação de revisão, o desencadeamento das ideias, né? As análise sintática, né, dos textos, tudo ali que isso vai ser feito no processo de revisão. Não é uma preocupação que agora você tem que trazer ela para você. Depois que a revisão for feita, aí se houver alguma coisa a ser discutida com o revisor, ok, tranquilo, vocês vão ter esse período para poder fazer essa revisão, fazer essa validação. Nenhum texto ele vai para publicação antes da validação de vocês. Então, como que funciona o processo? Vocês vão, é, vocês vão entregar o texto para revisão. A revisão vai levar um tempo ali para poder fazer a revisão.
vai devolver o texto revisado no grupinho de vocês. Daquela revisão ali, é, você pode falar ok, pronto, está validado, né? Não vai ter nenhuma mexida no texto, então aquele texto vai ser liberado para diagramação, ou às vezes você pode questionar alguma coisa e o revisor poder ter que dar alguma olhada ou justificar para você o porquê daquela sugestão, daquela mudança. E aí depois você valida, o texto segue para a diagramação. Então, na diagramação, o texto é colocado no formato de livro, ali no arquivo próprio do livro, né? E muitas das vezes, nesse processo da diagramação, pode incorrer erro, inclusive mexendo naquilo que foi revisado. Porque as ferramentas, né, os aplicativos de diagramação, muitas das vezes eles não alteram só a fonte do texto, às vezes altera até as palavras ou separação das palavras, enfim. Então, depois que o texto o livro ele é diagramado, a gente encaminha a versão de modelo para vocês poderem dar uma lida, dar uma avaliada e ver se no processo de diagramação aconteceu algum erro. Aconteceu algum erro, você sinaliza para a gente qual que é o erro, onde tem que consertar, a gente conserta, dando tudo certo, aí vocês validam, só depois da validação de todo mundo que o livro vai para a publicação. Aí o livro vai para a publicação, depois a gente trabalha aí o processo de lançamento dos livros. Muitas das vezes, cada um tem o seu jeito de escrever, né? Eu, por exemplo, quando eu pego para poder escrever um capítulo ou escrever até um livro, eu gosto de fazer um roteiro, né? Eu gosto de separar ali o que que eu vou escrever, se é um livro solo, quais que são os capítulos, os subcapítulos, e eu vou separando e à medida que a criatividade vai vindo, eu vou preenchendo ali aquele roteiro. Quando eu vou escrever um capítulo é a mesma coisa, só que aí eu não faço um roteiro muito grande. Às vezes eu pego ali dentro do tema geral que eu vou descrever, eu separo ali em três partes, e essas três partes não quer dizer introdução, desenvolvimento e conclusão, não. Três partes é o que eu vou defender naquele espaço ali de três temas, né? Três subtemas que eu vou defender ali naquele texto. E aí eu vou apresentar para vocês aqui uma fórmula rápida para escrever, porque muitas das vezes uma grande dificuldade que as pessoas têm é justamente a de sentar na frente do computador e escrever. Primeiro, porque a gente sabe que a vida está corrida para todo mundo. Então, às vezes o convite para escrever o capítulo, ele chegou numa hora legal, da carreira, da vida de cada um, mas às vezes todo mundo já estava com agendas, compromissos, planejamento, e às vezes parar para poder sentar e escrever ainda que 15 mil caracteres, algumas pessoas podem ter dificuldades. Então, a gente sempre traz essa dica para vocês, porque você ganha muito em velocidade de digitação. Então, como que funciona? Vou compartilhar a tela aqui. Já estou com a tela do meu Word aberta. Então, vocês já estão vendo a minha tela do Word aí. Então, vocês estão vendo? Sentei para poder escrever aqui o meu capítulo agora. E vocês estão vendo que não está acontecendo nada na tela do Word. Por quê? Porque eu não estou digitando nada. E eu nem vou digitar. O que que eu vou fazer? Eu vou vir. A minha versão do Word é uma versão mais atualizada, a versão 2020. Então, a digitação por voz já está nesse microfonezinho aqui em cima, aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui, ó. Esse microfonezinho aqui, ó. Digitação por voz. O que que esse microfone ele faz? Se eu clicar nele, ele vai começar a digitar tudo o que eu falar. Então, por exemplo, olha lá, já digitei, agora tudo que eu estou falando ele está escrevendo.
Então, o que que acontece? Pessoas que gostam de dar palestra, pessoas que às vezes são professores, gostam de dar aula, pessoas que às vezes têm uma facilidade de falar em público, quando utilizam esse recurso, ganham uma velocidade tremenda de digitação. Então, um capítulo de 15.000 caracteres, você vai gastar ali 1 hora para você escrever. Se é um livro solo de 200 páginas, às vezes você vai gastar 2 dias para poder escrever um livro solo, né? Então, você pode utilizar esse recurso aqui. Se você pausar, pronto, pausou. Agora ele parou de gravar o que eu estou falando. Agora, se eu quiser que ele comece a gravar de novo, é só eu clicar de novo e ele vai começar a gravar tudo de novo e digitar lá. Então, assim, principalmente para você que tem pouco tempo, né, para poder escrever, utilize essa ferramenta que ela é sensacional. Ah, Renato, mas eu estou pensando aqui, a, a, a escrita falada, ela é diferente da escrita digitada, né? A questão verbal, coordenação das palavras, é diferente. É diferente. Mas mesmo que você escreva tudo do jeito que você fala e depois você faça uma revisão colocando na escrita, o tempo você vai ganhar um tempo muito grande. Então, é assim que eu faço, assim que eu trabalho, assim que eu ganho velocidade de digitação, tá? Utilizando a tecnologia a nosso favor. Você não está aqui usando de chat GPT, você não está usando de nada, você está usando do seu conhecimento, né, da estrutura do texto que você já criou na sua mente ou no seu roteiro, né? Você vai estar colocando ali o enredo que você criou, só que quem está digitando para você é a inteligência artificial, mas o texto é seu, né? O texto é de autoria sua. Então, isso é importante. Outra coisa, e aproveitando a tela aberta aqui, muitas das vezes as pessoas também têm dificuldade de contar os caracteres, né? Porque às vezes, principalmente os marinheiros de primeira viagem, às vezes costumam passar e muito dos 15.000 caracteres. Vão escrevendo, vão escrevendo, vão escrevendo. Na hora que vê, já está lá nos 30, 40.000 caracteres. Isso aconteceu comigo no primeiro capítulo que eu escrevi. Eu fui escrevendo, 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 e aí deixei a história pronta e entreguei o capítulo para a editora. Aí, na hora que a editora viu, falou: Renato, é 10.000 caracteres, você mandou 40. Falei: como assim? Mandei 40. Aí ele mandou 40. Aí que ele me ensinou aonde que eu olhava o número de caracteres, eu tive que cortar 30.000 caracteres. E, gente, se tem uma coisa que é ruim, é cortar caractere. É muito ruim. Às vezes você está com um desencadeamento das ideias amarradinho, você está ali com a história toda bem detalhada, e aí você vai ter que ir cortando. Realmente, eu hoje prefiro escrever já direcionando para os 15.000 caracteres do que escrever a mais e depois ter que cortar. E aí, o que que você faz? Aqui no meu Word também, às vezes o seu Word está em posição diferente, mas aqui no meu Word ele está aqui embaixo. Ó. Vocês estão vendo aqui 133 palavras? Então, não é pelas palavras que vocês vão fazer ali a contagem. Você vai clicar em cima da palavra, vai aparecer essa caixinha aqui, ó, para você. E aí, o caracteres por espaço é esse aqui, ó. Caracteres com espaço. Aí vocês veem, ó, tem 717 caracteres com espaço aqui, ó. Então, é aqui que vocês têm que encontrar. Qual que é o máximo de caracteres que tem que estar aqui? No máximo 15.000, né? Aí a gente, inclusive o revisor, a primeira coisa que ele faz na hora de pegar o texto de vocês, a primeira coisa que ele faz é olhar o número de caracteres. Ele não começa a revisão se o caracteres ele não tiver até os 15.000. Porque aí, se ultrapassou 15.000, ele vai devolver o texto para você, para ser revisado, para depois voltar para ele, para poder continuar o processo. Então, assim que você faz a contagem. Bom, é, tem mais uma coisa que eu queria falar com vocês. Deixa eu ver aqui qual que é. Ah, tá. É, bom.
Muitas das vezes as pessoas, elas têm medo, né? O medo é uma emoção, é natural, ela é inata, né? Principalmente se alguém não passou ali pelo processo de autoconhecimento e conhece, às vezes, essa emoção, medo, mais detalhadamente, como ela funciona em você, talvez esse medo ele seja aliado, associado a uma crença que às vezes impeça você de fazer determinadas coisas, como, por exemplo, medo de errar, medo de ser julgado, medo de, enfim, de alguém fazer algum tipo de crítica ou pensamento negativo em relação àquilo que você está escrevendo. Então, assim, na hora de escrever o texto, você não tem que pensar nisso. Na hora que você for escrever o texto, você tem que se desfazer desse medo. Você tem que, muito pelo contrário, ao invés de alimentar esse medo, você tem que criar coragem e escrever. E ser livre para poder escrever. Ser o artista mesmo ali para poder escrever. É claro que se em algum momento você é, escreveu alguma coisa que às vezes não teve ali a citação adequada, ou às vezes a escrita ela ficou muito pejorativa, vulgar, ou se ela às vezes até ficou pesada demais para determinados públicos, né? O revisor ele vai sinalizar para vocês. Então, escrevam, coloquem tudo no papel, sejam livres na hora desse processo e fiquem em paz, porque se em algum momento alguma coisa ali ela tiver fugido um pouco do propósito, o revisor ele vai sinalizar, vai conversar com vocês e aí vai chegar ali num bom tom para o livro ficar uniforme. Então, assim, é preferível você colocar tudo no papel e ficar em paz, do que depois que você pegar o texto e falar, eu podia ter feito assim, podia ter feito assado, e não fiz porque eu estava com medo. Então, é uma coisa que vocês precisam fazer. Outra coisa que é importante também vocês saberem é o seguinte: é, quando eu escrevi o meu primeiro livro, eu contei no início, né, que foi importante aquele primeiro livro, porque quebrou várias crenças, abriu. Eu me descobri escritor, né, a partir daquele primeiro livro, e eu vi o tanto que as pessoas têm interesse por histórias, o tanto que as pessoas, né, gostam ali, de viver todo esse movimento, né? É, o, o texto que está naquele livro hoje, quando eu pego e leio, falo, meu Deus, nem acredito que eu escrevi isso, né? Nossa, mas que texto ruim! Mas depois de quê? Depois de eu ter tido mais 15 outras experiências, 3 livros solos, mas eu não teria chegado no nível de escrita que eu tenho hoje se não fosse aquele primeiro. Então, eu falo sempre para as pessoas, aceita o processo evolutivo. Talvez lá na frente, na hora que você estiver no seu 20º livro, você vai pegar o primeiro texto do seu primeiro livro, talvez você não vai gostar, talvez você vai pensar que você queria ter feito de uma maneira diferente. Talvez, enfim, o seu pensamento, a sua maturidade, a sua evolução vai estar em outro patamar. Mas você só vai ter chegado lá através dos textos, dos livros que você participou, que você foi se entregando aí ao longo da vida. Então, esse tipo de pensamento ele é fundamental, né? E como a gente está em processo de evolução sempre, então isso acontece, tá? Então fiquem em paz com relação a isso. Bom, basicamente, as primeiras orientações, essa primeira fala, aquilo que a gente vê que é mais comum a gente encontrar dentro do processo, é, de livros de coautoria, é isso que eu tinha para trazer para vocês. E aí eu gosto muito agora desse momento da gente poder fazer um bate-bola, trocar experiências, perguntas também para que a gente possa tornar mais rico esse processo. E aí, às vezes, tratar até de coisas que às vezes é uma dificuldade para um, mas às vezes é para outro também. Enfim, então quero deixar a palavra aberta. Se a Maia que está aí quiser contribuir também, fica à vontade, tá, Maia? A Maia já tem experiência em alguns livros, participou com a gente também. Podem ficar à vontade.
Um de cada vez, viu? Uhum. Bom, eu tenho uma dúvida. Sim, pode falar. Então, assim, a nossa preocupação vai ser os 15 mil caracteres. Não precisa se preocupar com tamanho de letra, com espaçamento. É só jogar as ideias e os 15 mil caracteres. É isso aí. A Uhum. sua preocupação é os 15 mil caracteres, só não passar. Aham. Ah, muitas das vezes as pessoas falam assim, qual que é a fonte que eu tenho que entregar? Qual que é o espaçamento? Não se preocupem com isso. Na hora de fazer a revisão, o revisor já vai colocar na fonte, no espaçamento, do processo do livro. Uhum. E isso não influencia no número de caracteres. O que influencia no número de caracteres é o tanto de letras que você vai colocar lá. E Sim. aí é interessante essa pergunta também, porque ela puxa outra pergunta, que é muito comum as pessoas falarem, né? 15 mil caracteres é quantas páginas? Depende, não é uma conta exata. Por quê? Porque depende do tamanho das palavras. Tem gente que às vezes é muito monossílabo, aquelas palavras mais curtinhas, então o número de páginas é um. Tem gente que gosta de aquelas palavras grandes, né? E aí o número de páginas é outro. Então, depende muito. Então, eu não, vai entre 6 e 8 páginas. Então, não se preocupe com isso também. Na hora que Uhum. for colocado no livro, vai ficar todos os textos no mesmo tamanho. Uhum. Mas, na hora de você escrever, às vezes pode estar entre 6 e 8, tá? Ok. Uhum. Obrigada. Nada. Renato, eu vou tentar falar, mas eu estou com um sinal muito ruim aqui, inclusive porque eu estou no celular. Eu não estou Ah, em casa. tá joia. Hoje eu estou em, como é que a gente brinca, que a gente fala? Em papel de avó, literalmente. Eu estou cuidando de um Ah, neto aqui que eu tive que mas, botar na cama. mas Mas, papel de enfim. avó é bom demais, Nossa Deus. Pois é, tá bom, tá certo. Eu sei, né? Especialmente para você que convive com os avós do seu filho tão próximos, né? E tão É, legais. Mas, enfim. Não, eu só queria dizer para as pessoas, para o pessoal o seguinte: é, que essas coisas que você comentou, elas são absolutamente normais, né? Quando eu vi o livro editado, o primeiro capítulo, eu também falei assim, gente do céu, como é que eu fui escrever isso aqui? Não, não fui muito mais objetiva. Aí eu levei algumas broncas, parei de pensar nisso. É, o, a voz do Word realmente facilita muito. O roteiro, tem pessoas que têm o dom da escrita, mas eu não tenho o dom da escrita, então o roteiro ajuda muito. Essa questão de não não se condicionar a essa estruturação do roteiro também é uma. Até porque é o seguinte, pelo menos comigo aconteceu isso. Você foi fazendo algumas partes, aí você fala assim, não, mas para um pouquinho. Deixa eu mudar isso aqui, deixa eu colocar isso aqui com outro olhar, num outro lugar. Então, eu acho que essa questão de você ir colocando os insights, principalmente com a facilidade da voz, né, do Word, eu acho que eu acho que facilita bastante. E acho que o mais importante é isso, você ter presente a sua história e os insights que você vai complementar isso. Então, essa preocupação do caractere também ali pelo Word também é fácil, né? E o tempo para escrever é o tempo de cada um. É a consciência da história. Eu acho que basicamente é isso assim que eu poderia contribuir, né? E não ter a preocupação, nem o medo, nem a preocupação de o que as pessoas vão pensar, porque se começar a colocar essas crenças limitantes aí, você não vai chegar em lugar nenhum. Não vai sair da primeira frase, aí você vai se frustrar e vai ficar complicado. Então, acho que é isso mesmo. Eu acho que, principalmente, mais importante é aceitar que é um processo evolutivo e não se criticar, porque se tiver alguma coisa, você, a Edila ou o revisor vão colocar. é Deixar a isso mesmo. criatividade fluir. É isso aí.
Obrigado, e o obrigado. conhecimento, tá bom? A Maia, ela participou do livro Neuroliderança com a Edila, né? Então, recentemente fizemos o lançamento lá em São Paulo, né, Maia? Foi muito legal. Então, é Ô, isso aí. Renato, e ontem, deixa eu te contar uma historinha que aconteceu. Eu fui, como é que a gente fala? Meio que quase sabotada para escrever um outro livro para entregar dia 3 de maio e não entregar esse aqui. Eu falei, não, já tenho compromisso com o Renato. Que história é essa? Agora tem sabotagem no meio da história, mas até foi engraçado. Mas, enfim. Aliás, eu tive dois convites. Um as meninas conhecem aí, que sabe quem me indicou. E o segundo foi muita coincidência. Ah, legal, bacana Mas, demais. enfim. É. Gente, é Ô, interessante. Renato, Oi, pode, Sarah, é pode falar. Maria Celeste. Tudo que você falou coube na minha carapuça até o pé. Tenho sido convidada por autores até para poder transformar livros meus de mestrado e tenho fugido toda vez. Agora eu fui laçada. Não tenho experiência mesmo, tá? Sou até palestrante, ministro curso, elaboro conteúdos dos meus cursos, mas escrever o artigo eu estou fugindo há muito tempo, tá? Então, o que você falou, eu tenho segurança e vi assim, até, o tempo para mim está até curto. Mas depois que a gente elimina essas crenças, né, É da crença escrita, mesmo. pois é, fica fácil, né? Ainda mais você que é palestrante, na hora que você der uma sentada na frente do Word e colocar a digitação por voz e dar uma palestra, então eu te dou a sugestão seguinte: você vai dar uma palestra com o tema do seu livro. Aí o Word vai começar a escrever tudo que você falar. Depois você vai dar uma lida, vai revisar ali só para transformar da escrita falada para escrita escrita, e você vai ver que seu texto está pronto, né? E assim, os ajustes finais ali que precisar, isso aí com o processo de revisão, o revisor acaba ajustando ali para você. Então, assim, Ai, vamos pegar isso aí, mãos à obra. seja o primeiro de muitos. Se Deus quiser, se Deus quiser. Gente, eu falo o seguinte: escrever te coloca em lugares que às vezes você, sem a escrita, não estaria. Hoje eu sou um autor que eu sou lido nos Estados Unidos, sou lido em Portugal, sou lido na Espanha, estou inclusive indo para a Espanha semana que vem, vou ficar 21 dias lá, em função dos livros. A minha editora, né? A nossa editora, né? Agora é a nossa editora. A nossa editora, ela é a única editora brasileira que tem a licença para poder expor e vender livros na Festa de São Jordi, na Espanha, em Barcelona, na Espanha. A Festa de São Jordi é a maior festa de livro do mundo. Todo dia 23 de abril de todo ano é uma festa nas ruas de Barcelona, onde as editoras espanholas colocam mesa na rua para poder vender os livros. A gente vai estar com a nossa mesa lá. E qual que é a tradição da festa? Os homens dão rosas para as mulheres e as mulheres dão livros para os homens. Então, por isso que a gente vende livro. A gente livro para a mulherada dá de presente para os homens. E aí os homens dão flores para as mulheres. Então, é bem legal. E a gente vai estar lá, né, na próxima semana, sem ser a próxima outra semana, a gente vai estar lá com o nosso stand na mesa lá na festa de São Jordi, com os nossos livros. O livro de vocês não vai dar tempo, né, de estar esse ano, mas já está aí convidadas todas vocês para estarem com a gente lá o ano que vem, no dia 23 de abril de 2025, na festa de São Jordi. E nós vamos estar com o livro de vocês o ano que vem lá. Então já tem aí um ano aí para ajustar a agenda, ver o hotel e tudo mais, e ir com a gente lá para Barcelona, né? Já fica aí o convite aí para vocês. Uma coisa que é interessante é o seguinte: história boa é história nova. Por que que Netflix, cinema, novela, cada vez mais atrai um público para poder assistir, para ter aquela audiência? É justamente porque é uma história nova. Então, o livro de coautoria, ele ganhou
tanta projeção e as pessoas curtem tanto os livros de coautoria, porque os livros de coautoria são o quê? São geralmente 20, 25, 30 histórias novas, né? E quem não gosta de história? Eu amo história. Eu, claro, leio os livros solos, né? Em função até da minha profissão, acabo lendo muitos livros solos, mas eu amo ler livros de coautoria, né? Tem até dois ali na frente, depois eu mostro para vocês, que são os meus de cabeceira aqui desse mês, né? Porque o mês que vem já muda, já é outros dois. Porque história boa, história nova. Então, vocês vão compartilhar a história de vocês. E tenho certeza que vai ter um público que vai amar ler a história de vocês. Então, é isso que vocês têm que fazer. Então, mais perguntas? Cordélia, Júnia, Paula, Silvia, Alexandra Miura, Miriam, mais alguma pergunta? Celeste, Maia, Deixa eu falar aqui, boa noite a todos e a todas. boa A maioria noite. das minhas perguntas já foram respondidas. Primeiro, a ordem de escrever o texto, porque eu queria fazer mesmo, começou assim, tal, tal, mas em algum momento está tudo errado, apaga, quero começar aqui, seria o miolo para o final, depois retoma, e você já acalmou meu coração em relação a isso. Sim, A segunda questão foi a questão do título, deixa que o título vem. E aí, meu pai, esse título chega, não chega, você quer saber, quando eu finalizar, eu sei que ele virá. Então, gratidão por essa explicação. E a questão dos caracteres contando espaço. E para mim eram 15 mil sem espaço. Então, com espaço já dá um certo fôlego. É isso, gratidão. nada. Ô, Renato, eu queria fazer uma outra colocação, que eu Sim, acho que é importante. Essa que ela falou do título é bem verdade. Quando o revisor não pega e quer trocar o título, né? é Questiona o verdade. título, experiências já Pelo vividas. amor de Deus. E a outra, não, imagina, sem nenhuma limitação, vai colocar algumas sugestões se você não quer mudar. Isso já aconteceu comigo, então, sem preocupações. E a outra coisa que eu acho que é muito importante, você falou da Edila, e realmente eu já fiz outros trabalhos com a Edila, e a Edila deixa a gente muito à vontade. Então, também tem que ter essa tranquilidade. É Sim, bem tranquilo mesmo. isso Então, é era muito só isso. importante. É. E obrigado pelas indicações que eu dei para a Edila, que aceitaram, né, meninas? Sim, foi muito bom e Parabéns, obrigada. parabéns, Maia. Alessandra, Eu que levantou a mão? agradeço. Oi, gente, eu tô em deslocamento, mas vou aproveitar. Na verdade, essa questão que você trouxe aí de quem está acostumado a escrever artigo científico, não sei o quê, isso é muito mania mesmo, né? Eu sou da saúde na verdade, meio que desde a parte mesmo acadêmica de formação, a gente acaba sendo meio doutrinado nisso. Então, eu vou fazer uma mescla um pouco, Renato, que vai ser o jeito que eu vou me sentir confortável, assim, para escrever um pouquinho da minha história, um pouquinho da literatura, que eu já estou fazendo revisão desde do sim para o convite. Eu acho que eu ainda não vou conseguir navegar muito contando somente uma história minha, assim, sabe? Mas vai ter um pouquinho de mescla aí até para eu ficar mais tranquila. Acho que eu vou me sentir mais confiante. Não, tranquilo. E você falou a palavra exata. Você vai escrever do jeito que vai te deixar mais confortável. Então é isso, Isso. se sentir confortável no processo, né? Então é importante. E pode ficar tranquila, porque você vai ver que depois no processo de revisão, o revisor às vezes vai fazer uma sugestão ou outra ali, é só mesmo para poder alinhar e o texto ficar uniforme, para não ter às vezes uma quebra entre um capítulo e o outro, né? De uma pessoa às vezes chegar e tá ali numa escrita mais literária, e aí depois pega outra que não é tão literária assim. Então, ele faz ali pequenas sugestões ali bem sutis e o negócio ele costura de uma maneira que parece que é um autor só que escreveu o livro todo. Então, pode ficar tranquilo com relação a isso também. Tá bom. Obrigada, gente. Boa noite. Nada. Renato, Sim, Júnior? tudo bem? Aqui, Joia. só uma pergunta. O livro já está fechado?
Olha, a Edila, ela me disse que ela já fechou todos os coautores que iam participar. Por quê? Ok. Você tem alguém para indicar? Não, não, é só curiosidade mesmo, né? Porque se Porque você nós temos os tivesse alguém, prazos você aí, teria que né? entrar em... não, sim. Porque se tivesse alguém, você teria que entrar em contato com a Edila. Essa pessoa que entrasse, talvez ela teria que ser rápida na escrita, porque o prazo já está Aham. correndo. Então, Não, assim, não, não é por esse motivo, não não. é tão fácil assim, não. Não é tão fácil assim, não. Não, não é por esse motivo, não. Era para saber se já está, se essa organização prévia já está Ah, não, ok. isso É por já esse tá motivo. fechado. Quando se coloca o prazo para entrega de texto, já está fechado, já. Ah, ok, É, ok. Obrigado, viu? nada. Bom trabalho aí para gente, né, pessoal? Para todos nós, ó, nós vamos ter um ano bem Todos produtivo. juntos seremos um. É isso aí, Cada um na sua seremos um, né? com certeza, com certeza. Obrigada. Bom, mais alguma pergunta? Aliás, Renato, desculpe, parabéns, né? Porque você vai ser nosso colega coautor. Eu só Ah, fiquei sabendo depois, né? Eu? Do... Ué, você não recebeu um convite para escrever junto? Eu não. Ué, foi a informação que eu tive, que você ia escrever É? também, ou ia escrever o Então você, prefácio, alguma coisa assim. então você foi na frente da coordenadora, então. Eu não recebi o Não, convite. não, não, não. É que eu saiba, você recebeu. Você pode não É, ter aceito, mas que eu saiba, você recebeu. Mas tudo bem. E é, ainda é. fez um convite também. Ah, Mas tudo sim, bem. Tudo no sim. mesmo dia. Tudo bem, tá bom. Você fugiu Ah, porque vai para pode São ser Jodi, tá mesmo, certo? foi mesmo, foi mesmo, foi mesmo. É, Então tá bom. mas vai ser muito Era bom. só para brincar com você. Gente, boa Claro, noite, claro, muito claro. obrigada. Não, é para mim, Ô, né, gente? É sempre uma honra escrever, né? Nossa, eu falo assim, a minha vida mudou pela escrita, né? Igual eu falei com vocês, estou indo para Portugal, para Espanha, e hoje eu sou palestrante indicado para o Top of Mind. Inclusive, deixa eu fazer minha propaganda aqui, porque a votação popular do Top of Mind tá correndo. Então, se vocês puderem, lá no meu Instagram, no link da bio do meu Instagram, tem o link para votar em mim lá, do Top of Mind. É o Top of Mind Portugal. Eu fui indicado lá como palestrante internacional. A votação ela encerra agora no dia 19, o resultado sai dia 23. Enfim, a gente está fazendo um esforço aí. Não sei se a gente vai ganhar, não, mas o esforço a gente está fazendo. Então, quem puder ir lá no meu Instagram, meu Instagram é dr.renatolisboa. Lá no link da bio está o link lá do Top of Mind para votar lá, se puderem fazer esse favor. Tá? Eu agradeço muito. E aproveitam, me sigam, que eu vou seguir de volta. E a gente vai estreitando esse relacionamento aí. Que o livro é só o início, eu sempre falo com todo mundo. O livro, ele é só o início de uma série de outros eventos, produtos que são gerados através do livro, né? E que a gente pode estar construindo junto isso aí. Ups, beleza. Paula, você ficou caladinha aí a reunião toda? Tem pergunta? Silvia também? Não, gente, por enquanto não. Eu estou na fila dos primeira vez aqui, tentando encontrar meu estilo, mas estou bem satisfeita com as instruções aqui. Obrigada. Ah, então tá bom. Gente, e a Paula ela falou um negócio ali interessante, que ela falou de estilo. E é isso aí, cada um tem o seu estilo de escrita, cada um tem a sua assinatura. Então, quando a gente fala que é para você escrever a sua história, para poder colocar no papel do seu jeito, é justamente para você não deixar perder essa sua, esse seu estilo. Porque às vezes a pessoa, no afã de querer fazer certo, né? E eu sempre falo assim, gente, o certo no processo editorial ele é relativo. É claro que a gente não vai burlar a regra gramatical da língua portuguesa, mas como a gente vai pôr essa história no papel, não tem muito certo, não. Então, evitar de ficar pegando modelinho, padrão, o jeito que outros escrevem aí, porque o jeito do outro é o estilo do outro, é o jeito do outro escrever. Então, você tem o seu. E é o seu que vai fazer a diferença, é o seu que o povo quer ler, né? Então, isso é importante. Cordélia, você levantou a mão?
Levantei, eu tenho uma preocupação muito premente, assim, muito forte dessa data do 15 de abril, de entregar a primeira versão. Isso está me consumindo em função de quando eu recebi o convite, teve a conversa com a Edila, foi tudo tranquilo. Mas fatos aconteceram, né? Fatos longe do meu controle. E se há uma possibilidade de estender isso para uns 2 dias a mais, ou eu converso isso no privado, como que seria? Estender para um, estende para todo mundo, né? Então, assim, 2 dias não são, assim, um, um prejuízo muito grande para a obra, né? É, mas quem puder, né, tá seguindo o prazo, porque o processo de revisão, ele não acontece de uma vez, né? Por exemplo, o autor ele vai receber ali 30 livros, vai revisar os 30 de uma vez? Não. Ele vai revisar no processo, vai revisar de 3 em 3, de 4 em 4, né? E vai entregando à medida também que ele for revisando. Então, aquele que teve aquele atrasozinho ali, 1, 2 dias, é o que vai ficar para o final, ia ficar para o final para revisar, então tá tudo certo, nem atrapalha ali o cronograma. O que não dá às vezes, para esperar, é quando a pessoa às vezes atrasa 1 mês, 2 meses. E, gente, isso acontece. Vocês acreditam que não? Bastidores de editora. Um dia eu falei que eu vou escrever um livro só de bastidores de editora, né? Vai ser bem interessante. Mas tem às vezes o autor que ele fica 60 dias falando com você, não, já estou entregando, já estou entregando, já estou entregando, e vai protelando, né? Mas, enfim, tá tudo certo. 2 dias não é tanto problema assim, não. Mais alguma dúvida, gente? Não? Tá Só tranquilo? queria falar só uma coisinha rapidinho. Sim? Primeiro, agradecer, e eu realmente estou me sentindo mais aliviada, porque é a minha primeira experiência e a gente fica sempre naquela preocupação, né, de fazer tudo muito certinho, e assim, você deixou a gente bem à vontade e da gente fazer do nosso jeito e que a coisa vai fluir. Então, eu estou mais tranquila agora, menos preocupada com Ah, que essa bom. questão assim de dar tudo certo, de não fazer errado. E, enfim, tudo que você falou realmente caiu, acho que se não para todo mundo, para a maioria. Que bom. Então, eu tô mais tranquila e assim, já tenho como contar algumas histórias relacionadas com o meu dia a dia. E Ah, é que isso que eu vou fazer. Não estou tão preocupada em falar de forma muito técnica, muito científica, mas falar o que é do que eu lido do dia a dia, na minha profissão, na minha experiência aí com gente. Legal, que bom. tô aliviada. Muito bom. E você É tem isso. muitas, né, Silvia? Oh, eu posso fazer um elogio que eu esqueci, Claro, muito claro, importante para todas? Olha, claro. vocês estão tendo a sorte de ter uma mentoria com o Renato, tá? Porque só eu sei as outras mentorias que ele contratou. Então, assim, parabéns, Renato, você devia ter feito todas, lá Ah, desde o comecinho da editora. pois é. A gente Ia nos vai. deixar muito mais tranquilos e não ia ter tanta gente atrasada, com certeza. É verdade, Maria, é Parabéns, verdade, é verdade. parabéns. Mas a gente vai Obrigada. Não estou evoluindo, né? falando mal. Não estou Não, falando claro. mal. Foi uma pessoa super profissional, mas você realmente fez aquilo que todo mundo precisava ouvir, que é ser objetivo, Ah, né? obrigado. Mas parabéns, obrigada. A Já gente vai falei muito. evoluindo, né, Maia? A gente vai evoluindo. Então, é... e é interessante, né, gente, que a Edila, e que bom que vocês tenham a Edila como coordenadora, viu? Porque a Edila, ela é rigorosa com prazo, ela cobra, ela vai puxando a orelha. E aí ela virou para mim no final da semana passada, falou que dia que vai ter a mentoria de escrita do meu grupo. E eu estava marcando para a semana que vem. Aí ela virou e falou, como eu estou indo viajar para a Europa, né, no outro final de semana, então eu estou essa semana cuidando das questões para deixar tudo atualizado, né, não ficar nada
para resolver durante o período da viagem. E aí eu estava protelando as coisas para a semana que vem. Ela falou: você não pode fazer na semana que vem, porque o pessoal vai entregar o capítulo no dia 15. Então a mentoria tem que ser antes do dia 15. Aí eu me virei nos 30, né? Tanto que eu estou aqui no meu apartamento em Belo Horizonte. A Maia conhece a minha sala em Lafayette, né? Inclusive a Maia já nos visitou lá em Lafayette num evento da Abla. E lá eu tenho computador com webcam, com microfone, tudo para poder proporcionar mais conforto, tanto no visual como no áudio, em eventos como esse, né? Uma mentoria, uma aula no Zoom e tal. Aqui eu estou improvisando, estou no notebook, no apartamento, a iluminação péssima, vocês estão vendo aí que é só a iluminação ambiente aqui do apartamento mesmo, mas procurei entregar o máximo aí com todo carinho para poder ajudar vocês aí nesse processo aí. E que bom que teve assim um efeito, né? Ô, Obrigado. Renato, só mais uma, na verdade é uma pergunta. Para quando mesmo que está previsto o lançamento, que vai ser no evento aí em BH? Olha, a Edila ela quer lançar primeiro no evento em Ouro Preto, né? Numa feira literária que nós vamos fazer lá. Ai, isso que É, ela comentou, verdade. a feira literária em Ouro Preto, a princípio, ela está prevista para o dia 31 de maio, né? Como é uma feira literária que está sendo feita junto com a Prefeitura de Ouro Preto e o espaço é da Prefeitura de Ouro Preto, inclusive espaço maravilhoso, gente. Eu não sei se vocês já ouviram falar da história de Marília e de Dirceu, já, né? Então, vai ser na casa do Tomás Antônio Gonzaga a feira literária, né? Então, na Casa de Gonzaga, a gente chama lá em Ouro Preto Casa de Gonzaga. Só que ainda não está a publicidade da feira rodando, então a gente ainda fica na expectativa, porque feira em parceria com a prefeitura, né? A gente não sabe aí se vai ser ao certo dia 31 ou se vai ter um- uma data posterior, mas eu vou confirmar isso tudo direitinho para vocês, tá bom? A princípio é 31 de maio. De qualquer forma, nós vamos fazer o lançamento na Livraria Psique, em Belo Horizonte, que nós fizemos um lançamento lá na semana passada e foi, sim, um evento extraordinário. Todo mundo aqui é de Belo Horizonte ou tem alguém que é de fora? Eu sei que a Maia é de fora. O São restante é de fora Paulo. Curitiba. também? Curitiba. Curitiba, Miriam? Ah, mas você vai nos dar o prazer da sua visita em BH, não vai? Ah, olha, você sabe que Bem, a minha primeira chefe, primeira gerente que eu tive, ela está em Ouro Preto. É Então, quando mesmo? você Ah, que falou do legal. lançamento, eu lembrei dela. Já Que vou avisar legal. que vai ter lançamento. Sim, sim, sim. Ou também Agora. vocês vêm para Curitiba, a gente faz alguma coisa aqui em Curitiba, né? Vamos, vamos, vamos. A Maia sabe. Mesmo eu não sendo coautor, eu vou nos eventos. Ah, Lançamento do legal. Neuroliderança, eu não era coautor do Neuroliderança, mas eu estava lá em São Paulo, lá brindando com o pessoal. Mas tem que fazer lançamento em São Paulo, Renato. Vai Que ter, história vai é ter essa de só fazer em BH? Ah, vai ter então na tá bom. Drummond, vai ter na Drummond. Mas eu estou Ah, falando então tá bom. de BH, porque nós descobrimos uma livraria aqui, que é uma livraria recente, um projeto recente que o pessoal fez, porque antes a gente fazia na livraria Leitura, que é legal também. Só que na livraria Psique, ele tem um projeto lá de toda quarta, quinta e sexta, tem um jazz. São bandas de jazz americano mesmo. E aí o que que acontece? Vai um público já frequentando lá o ambiente com jazz. E aí esse público, na hora que vê que tem lançamento de livro, já é um público mais aculturado, gosta desse movimento. Então acaba que esse público, ele interage com o público do livro, ele compra livro. Nós fizemos um lançamento lá semana passada, que foi um lançamento que lotou a livraria. Os donos depois viraram para mim e falaram assim que foi o maior lançamento da história da livraria, que eles, nossa, não tinha nem mesa para ninguém sentar depois no evento. Foi, para a nossa editora, o lançamento que mais vendeu livros. Então, assim, foi uma experiência muito bacana e foi uma noite cultural que nós tivemos.
porque a livraria ela tem uma proposta ela é uma livraria, mas ela é um restaurante com comidas especiais, e ela é uma cafeteria com música ao vivo, que é o jazz. E o ambiente todo decorado de arte, cultura. Então, a proposta deles é bem voltada para isso. Então, assim, é um local propício para esse tipo de evento. Então, assim, eu acho que além, né, da experiência do lançamento, que para o coautor é uma experiência única, o fato de viver esse momento cultural é também um plus dentro do processo de lançamento. Então, eu acho que é uma experiência que vocês vão gostar bastante, viu? Uhum. Vão gostar bastante, sem dúvida. Então tá, gente. Sem mais Excelente, excelente. perguntas, né? Vamos encerrando aí a nossa mentoria, se alguém tiver mais alguma coisa para falar. E outra coisa, eu estou em todos os grupinhos, né? Então, lá no grupinho, você pode me chamar, pode tirar alguma dúvida. Quiser me chamar no grupinho. Ah, tá com vergonha de pôr no grupinho, porque a Edila tá lá, ou o revisor vai estar lá, me chama no privado. À medida que eu for vendo, eu respondo. Talvez eu não consiga responder na hora, mas eu sempre respondo. Não deixo ninguém sem responder, não. Tá bom? Ô, Então, tá, Renato, eu gente. preciso fazer um agradecimento especial, porque a Miriam está aqui, a Silvia está aqui e a Alessandra está aqui também. Então, assim, tenho que fazer um agradecimento especial a elas também por terem aceito, e você sabe o prazo, né? Sim, Então, enfim, Não, a gente que agradece, acho que ter lembrado foi bem importante, assim. Também minha primeira imagina. oportunidade, mas eu agradeço bastante também. E, que bom. Eu também aliás, tenho que Silvia, agradecer muito. e Obrigada aliás, pela Silvia, eu lembrança. esqueci de falar que que a terceira indicação foi a sua, mas aí eu não dá tempo, 4 livros em 15 dias, impossível. Mas eu agradeço. E É o isso aí. Renato, eu achei que era o Renato que tinha falado, mas não foi. Mas, enfim, tá bom. Gente, muito obrigado por terem colaborado com o Renato, com a Edila, de estarem aqui, porque, desculpe a Júnia e a Cordélia e a Paula, mas, assim, elas são especiais e super competentes. Qualquer Ai, das Maia. três. Obrigada, Maia. Olha, eu vou ter que agradecer vocês por esse aprendizado, sabe? Eu sou uma eterna aprendiz, mas parece que isso surgiu para poder quebrar tanto padrão, igual o Renato falou, viu? E uma Imagina, gratidão Celeste. pela oportunidade, tentar fazer Vou o fa- máximo possível. Que bom, vou falar para a Edila que essa reunião foi ótima. Eu sei que o Renato vai falar também, mas o meu olhar é de outro lado, de outro viés, então, com certeza. Vocês são muito bem-vindas, tenho certeza. E eu Verdade. conheço a Edila há muito tempo, então, assim, sei quem é que a gente está tratando. Vai ser ótimo, Muito bom, muito bom. tá bom? Obrigado, Gente, Renato. Obrigado, obrigado. meninos. Obrigada a Maestra, todas que eu você não fica 2 conhecia. minutinhos para a gente conversar? Só um minutinho.